Faz alguns dias teve um ataque com um míssil na Ucrânia, na cidade de Kramatorsk, e toda a mídia falou uma coisa triste, morreram mais de 50 pessoas inocentes, tudo mais, e a grande mídia deu muita ênfase nesse ataque para acusar a Rússia de ter colocado ali um míssil, disparando um míssil numa estação de trem, onde as pessoas tentavam desesperadamente fugir da guerra. Tinha mais de 4.000 pessoas dentro da estação no momento em que o míssil caiu. Passados uns dias, silêncio da grande mídia sobre isso. A grande mídia não fala mais sobre o caso. Quando fala é de uma coisa assim, olha, não sei quem disse que disse, mas coisas alternativas, não falam sobre a parte mais importante. O míssil não era russo, era um míssil ucraniano. A cidade de Kramatorsk, que eu vou te mostrar aqui, está na região de Donbas, que é uma área que já está controlada pela Rússia. Essa área aqui é controlada por separatistas e o resto é a área que a Rússia já tem o domínio. E aí, nessa área ali, mais de 90% da população, e teve até um referendo há alguns anos, 91% da população se considera russo e não querem ser ucranianos. Então, ali, dessas pessoas que morreram, você pode ter certeza que 90% delas eram pessoas que se consideram russas, que estavam do lado da Rússia, não ucranianos. Mas a grande mídia usou para desinformar. Depois saíram as provas que eu mostro já no vídeo. Enquanto tudo isso acontece, essa sexta-feira foi um dia histórico. Foi o dia que foi completada a primeira transação de petróleo não paga em dólar. A China pagou em yuans, que é a moeda da China, petróleo para a Rússia. E a Rússia entregou petróleo para a China, não mais pago em dólar ou euro ou qualquer outra moeda ocidental, e sim em yuan, ou seja, é a primeira transação desdolarizada. As próximas transações desdolarizadas serão feitas pelos europeus à Rússia. Os países europeus já abriram contas no banco, no Gazprom Bank russo, para depositar e pagar a Rússia em rublos e não em euros ou em dólares. Ou seja, a coisa está difícil para os Estados Unidos e eu vou falar, quem mais vai sofrer as consequências da mudança na geopolítica econômica mundial vão ser os cidadãos europeus. Os cidadãos europeus são acostumados há muitas décadas, desde do fim da Segunda Guerra Mundial, a viver no primeiro mundo, ou seja, é realmente primeiro mundo, comparado com o resto do mundo, lá é o primeiro mundo, e isso vai mudar drasticamente nos próximos anos, se os líderes europeus não acordarem logo, e pelo visto não estão acordando. O que a Europa está fazendo é cometendo suicídio, é suicídio que estão fazendo os líderes das nações europeias, eu não sei a troco de quê que eles estão fazendo isso. A desdolarização vai causar uma inflação muito grande nos Estados Unidos e na Europa. Quem mais vai sofrer são as pessoas pobres e a classe média de lá. Eu vou explicar tudo isso aqui, mas antes, olha, um segundinho, eu peço que você se inscreva aqui no canal, que aqui, ó, que a gente fala a verdade. Tem gente que comenta, Thiago, você está do lado de A ou B. Não é. Nem adianta eu ficar do lado de A ou B, porque não sou eu que vou parar a guerra. Se fosse eu não tinha tido guerra, já te falo. Mas eu falo aqui o que a grande mídia não fala, porque quando eles ainda falam, começaram a parar de falar de guerra, quando o plano dos Estados Unidos começou a dar errado. Só falam para acusar a Rússia com essas acusações falsas de vez em quando. Mas fora isso não falam, você não vê mais análises na Globo News, como horas e horas falando sobre isso como antes. Quando eu falo aqui, eu falo que eles não falam porque eles são pagos lá para mentir, eles são muito bem pagos para mentir, saiba disso. Agora vamos falar do que está acontecendo. Primeiro, para fechar o caso aqui sobre o míssil, para você ter ideia, esse aqui, eu tenho aqui uma foto que mostra 3 mísseis. Eu vou te mostrar os 2 primeiros. Esse aqui é o míssil usado pelo exército ucraniano, Toshka-U é o nome desse míssil. Esse aqui é o míssil que caiu nessa estação de trem. Quando a grande mídia ainda estava culpando a Rússia pelo ataque, saíram várias manchetes dizendo que tinham bombas de fragmentação. Bomba de fragmentação é proibida há décadas. Só quem usou bomba de fragmentação foram os Estados Unidos. Eles mataram tanta gente com essas bombas, ela é tão mais destrutiva do que uma bomba normal, que elas foram proibidas. Mesmo assim, os Estados Unidos continuaram usando no Iraque e na Síria, viu? Mas é proibida para os outros, para os Estados Unidos nada. Aí você vê, aqui tem uma terceira foto, para você comparar. Aqui é o míssil Iskander, esse é o míssil russo. Esse é o míssil Toshka-U e esse é o míssil que caiu. Com indícios de terem bomba de fragmentação. Você vê aqui a semelhança, né? Dá para ver aqui as asinhas dele atrás, dá para ver aqui os aerofólios do míssil, tudo mais. Você vê que o míssil Iskander é diferente, o míssil russo é diferente. Mais do que isso, pelo mapa, muita gente mostrou nas redes sociais que pelo mapa de onde caiu, onde explodiu e onde caiu o corpo do míssil, ele veio da direção de Odessa, onde há
ali bases ucranianas que têm mísseis, ou seja, veio da Ucrânia para a Ucrânia. Por que a Ucrânia atacou essa estação? Eu não faço ideia. Provavelmente porque eles sabiam que ali a população que está lá, 90% se considera russo. Provavelmente eles sabiam disso, ou seja, eles não estão matando ucranianos, que a gente que não se considera ucraniano, e depois para usar na grande mídia mais fake news para acusar o outro lado. Enquanto isso tudo acontece, tem agora a parte importante dessa guerra, que é a parte da economia. Todo esse movimento começou lá em 2014, quando os Estados Unidos deram um golpe de Estado na Ucrânia, financiaram um golpe de Estado com neonazistas na Ucrânia. Lembre-se disso, desde então o neonazismo nunca mais saiu do governo ucraniano, principalmente do exército ucraniano. Dar um golpe de Estado é praticamente uma ação de guerra. 14 mil pessoas morreram por atentados terroristas dos neonazistas. É mais do que morreu na guerra nesses 7 anos. Nesses 7 anos também 6 milhões de ucranianos saíram da Ucrânia. A mídia fala que agora com a guerra 4 milhões saíram do país. 6 milhões saíram nos últimos 7 anos. Só para você ter ideia do que estava acontecendo lá. Inclusive uma pessoa muito famosa no Brasil, que foi vice-campeão do BBB, o Kaysar, ele morou lá em Odessa e ele foi espancado quase morto por neonazistas ucranianos. Quer dizer, uma pessoa famosa no Brasil, que é um sírio que morou na Ucrânia, ele tem uma história. Dá um Google depois desse vídeo nas declarações dele sobre isso. Ele não fala porque ele tem trauma, ele fala pouco, mas dá uma declaração que tem dá um Google que tem várias matérias mostrando o que aconteceu com ele, com um tempão no hospital, e como os neonazistas tratavam as pessoas. Um cara legal, o Kaiser, aí, ator agora da Globo, tudo mais. Agora, depois desse golpe de Estado, os Estados Unidos começaram a pressionar. O plano deles era o seguinte, era impor sanções à Rússia, começar a provocar a China em Taiwan, impor as mesmas sanções na China e ver os dois países sangrarem pouco a pouco. Por quê? Porque eles iam dar munição e armas para a Ucrânia, a guerra ia começar a ficar cada vez mais cara, mais e mais cara para a Rússia, eles iam impor sanções na China e talvez conseguir uma guerra lá em Taiwan, com o apoio lá do governo de lá. Se a China invadisse Taiwan, e Taiwan é parte da China, invadir, né? Se a China invadisse um país que é parte da China, mesmo, aí a OTAN também ia ajudar Taiwan, os dois países estariam em guerra, e a russofobia e xenofobia estariam no nível máximo, e assim os Estados Unidos se manteriam com hegemonia, porque eles sabem que, da maneira como a economia mundial está indo e como a China está investindo trilhões em países mais pobres, o que tende a acontecer é o seguinte: nos próximos 10, 20 anos, países emergentes, que são países do terceiro mundo, a grande mídia usa a palavra emergente para parecer que a gente está subindo, que a gente está emergindo para alguma coisa. Não está nada. Olha o retrocesso no Brasil nos últimos 6 anos depois do golpe. Pois bem, pouco a pouco a gente chega lá. Esses países emergentes que a China está investindo vão realmente emergir. A condição de vida das populações, principalmente países africanos e países asiáticos e alguns da América do Sul, a condição de vida vai realmente melhorar. E aí eu uso a palavra emergente, por isso que eu usei, eu não gosto de usar isso. É primeiro mundo, terceiro mundo, é isso aí. Pronto. Aí olha só, subdesenvolvido ou desenvolvido. Tá. Aí olha só, a China, melhorando a condição desses países, a China terá muito poder, muito mais do que os Estados Unidos. A hegemonia deles fica em xeque. Então, eles falaram, vamos acabar, agora vamos pro tudo ou nada. O que aconteceu é o seguinte, o plano deles, eu não sei o que tem. Olha, pra eu concordar com uma frase do Donald Trump é uma coisa assim, uma loucura, porque o cara só fala asneira. Mas quando ele falava que o Joe Biden é meio louco, meio doido, que ele não bate bem, eu tô falando, agora eu tô vendo que realmente é um plano burro, O plano vai causar o quê? Vai causar a queda da hegemonia dos Estados Unidos muito antes do que aconteceria. A Rússia e a China deram um baile nos Estados Unidos, no jogo dos Estados Unidos. Eles falaram, vamos impor sanções à Rússia. O que aconteceu? A Rússia saiu mais forte das sanções. O rublo hoje vale mais do que valia 2 meses atrás, antes da guerra. Vale mais. Tanto em dólar como em euro. Quer dizer, o rublo caiu, a grande mídia falava, você não viu matérias de 20 minutos no Jornal Nacional falando, olha, o rublo voltou para o preço normal e está valendo mais. Você não viu também falar, olha, tem uma inflação gigantesca na Europa por conta das sanções que aplicaram à Rússia. O povo que está pagando mais caro nos alimentos. Tem gente, eu vejo até comentários aqui no Plantão Brasil, que vai na prateleira nos mercados na Europa e já não tem tudo. Já está com falta de algumas coisas. E os maiores investidores do mundo dizem, isso vai piorar cada vez mais, a inflação vai ficar mais e mais alta. Os bilionários vão ganhar muito mais grana. E a população é quem vai pagar o pato de tudo isso. Enquanto isso, a grande mídia tem o papel de quê? De alienar as pessoas, para que elas apoiem uma coisa que é ruim para elas mesmas. Vamos continuar. Para você ter ideia, 55% dos americanos acham que as sanções à Rússia não são suficientes, que tem que ter mais sanção à Rússia. Então, quanto mais sanções à Rússia, quem vai pagar mais são os americanos mesmo. Aí o que aconteceu?
olha só o que Rússia e China fizeram. A Rússia começou a exigir que o pagamento de petróleo e de gás seja em rublos. Os países europeus estão de joelhos para a Rússia e já aceitaram que foram obrigados a aceitar. E a fala do Putin é uma fala que faz muito sentido. Ele diz o seguinte, ele diz, olha, os países pagavam o nosso gás e eles pagavam em euros. Em contas bancárias que estavam nesses próprios países, ou seja, a Alemanha compra gás e paga em euros na conta de um banco alemão. E está lá a conta da estatal russa no banco alemão. Só que quando começou a guerra, os europeus congelaram essas contas, ou seja, eles deram calote. É como se eu falo, olha, eu, Thiago, eu vou te vender, eu vou comprar alguma coisa de você, eu vou comprar esse celular de você, tá? Você fala, tá bom, Thiago, que legal, eu vou lá e compro o celular de você. Eu vou lá e falo, pô, o celular não é suficiente, eu quero também comprar mais celulares, eu vou comprar todo mês celular de você. Pô, tá bom, você fala, tá bom, legal. Vai pagar como, Thiago? Eu falo, olha, eu vou abrir uma conta aqui no meu banco, no seu nome, tá? E o dinheiro fica aqui, o seu dinheiro fica aqui. Quando quiser, você tira. Aí você faz alguma coisa que eu não gosto, eu digo, olha, a sua conta tá congelada. Quer dizer, eu peguei todos os seus celulares de graça. É isso que os europeus fizeram com a Rússia. O Putin falou, não. Agora vocês vão ter que depositar aqui. Vocês quebraram o contrato. E eles deram para a Rússia desculpa de também falar, então já que vocês quebraram o contrato, que é um calote que vocês fizeram congelar as nossas contas onde recebemos o dinheiro do gás e do petróleo, tá bom. Agora o contrato está quebrado. A partir de 1º de abril só entra petróleo se for pago em rublo. Então o próximo pagamento que vai ser feito pela Europa daqui uma semana ou duas será feito em rublos. Eles podem até pagar em euros lá, e depositar na conta do banco russo em euros. Mas a Rússia imediatamente vai vender esses euros e comprar ouro. Ou seja, o pagamento vai ser, na verdade, em ouro. E a Rússia está comprando ouro e ouro e ouro. Por quê? Porque o novo mundo, e eles chamam de mundo multipolar, vai ser o seguinte. Em vez do lastro é o seguinte, você precisa de lastro para imprimir dinheiro. Em vez do... por exemplo, quando você vai sacar dinheiro da sua conta bancária, o que é o lastro? É quanto dinheiro tem lá na sua conta. Esse é o seu lastro. Se você tem R$1.000 na conta, você pode ter R$1.000 em dinheiro sacado. Você não pode ter mais do que isso, a não ser que o banco acredite que você tem aí, você paga suas dívidas e te dê algum crédito, aí você pode ter mais. Nos países é a mesma coisa, só que o lastro dos países geralmente é em petrodólares, o petróleo atrelado ao dólar. Com a primeira transação feita desde os anos 70 de petróleo, que não foi em dólar, que é em yuan, entre Rússia e China, e o acordo entre Rússia e China e pelo menos mais 10 países para que eles façam consumo, o comércio de tudo, não mais em dólar, mas nas moedas desses cada países, aí você vai ter um mundo multipolar, não vai ser só uma moeda, vão ser várias moedas mundiais. E eu vou te falar, a mais forte vai ser a moeda da China. A China vai emergir com muita força sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm o que fazer. Enquanto isso, o que os Estados Unidos fazem para tentar... Eles estão tentando de qualquer maneira, estão desesperados. O que eles fazem? Eu não sei se é muita propina, o que está rolando, mas eles conseguem convencer os líderes europeus a cometer suicídio econômico, porque a Europa continua gastando dinheiro. A Alemanha, inclusive, falou nesse final de semana que eles não têm mais condição de dar armas para a Ucrânia porque eles já deram tudo que dava para dar. Agora eles vão ter que dar do próprio exército, coisa que é necessária para eles, ou seja, ou vão ter que gastar bilhões em dar armas para a Ucrânia. Então, olha só, os europeus gastam bilhões dando armas para a Ucrânia, pagam e financiam o governo russo. Os europeus gastam 600 milhões de euros em petróleo e gás por dia. É isso que eles estão pagando para a Rússia, agora em rublos. E a inflação na Europa vai ser maior, porque a Rússia tem o poder de fechar a torneira ou ameaçar fechar a torneira. Isso faz com que os preços subam. E a Rússia está vendendo petróleo hoje 30%, 40% mais caro, e gás também mais caro do que vendia 2 meses atrás. Quer dizer, o governo russo está rindo à toa, o governo chinês está rindo à toa. E os europeus numa inflação gigantesca, os norte-americanos numa inflação gigantesca, os Estados Unidos liberando as reservas, que são reservas estratégicas de petróleo, mas eles só podem liberar até outubro. Deu ruim para todos eles. Eu vou falar, no próprio jogo dos americanos, que é o jogo do capitalismo, das sanções, quem ganhou foi a China. E eu vou falar, tem uma frase famosa no Quênia, país africano, que é o seguinte, eles dizem o seguinte: nossa, quando os chineses vêm aqui, a gente ganha uma escola. A gente sempre ganha uma escola, um hospital, alguma coisa. Eles vão e constroem aqui, financiam. Quando os britânicos, os ingleses vêm aqui, os americanos, a gente ganha uma palestra. Eles dão palestra sobre como deveria ser o mundo, e como a gente está errado, e como a gente é corrupto, e como a gente é ruim. Os chineses vêm aqui e financiam coisas no nosso país.
Então eu prefiro ficar do lado da China em qualquer disputa. É assim que a China está conseguindo apoio de tantos países. E eu vou falar uma coisa sobre o governo Bolsonaro. Tem muito bolsonarista que está apoiando a Rússia, porque fala o Bolsonaro é amigo do Putin. Tem até gente de esquerda caindo nessa. Gente, eu falei aqui que se você acompanha o canal você vai lembrar. Eu falei, o Bolsonaro foi convocado para ir à Rússia em fevereiro. Ele foi convocado. O Bolsonaro não tinha opção de ir ou não ir. E ele recebeu instruções, como um empregado praticamente do Putin, porque o Putin não é amigo de Bolsonaro nem um pouco não. Ele foi convocado, não tinha opção nenhuma. O Bolsonaro, eu fiz vários vídeos explicando por A mais B tudo o que aconteceu, por que o Bolsonaro foi convocado, por que o Putin precisava do Brasil e tudo mais. Então muita gente está se confundindo aí, eu sei, vai passando o tempo, é muita informação, a gente acaba se confundindo. Mas não se esqueça disso, tá? É isso, ó. Falou.